Estou tendo a honra de receber aqui em nossos estúdios o jornalista Luiz Carlos Araújo, escritor, jornalista, assessor de imprensa durante muito tempo, jovem ainda, mas um dos mais conceituados e atuantes jornalistas do nosso estado. Me lembro, no início da década de 90, Carlinhos já era editor-chefe do Jornal Estadão do Norte, tinha umas colunas que causavam repercussão no estado e toda a região norte. E hoje, conhecendo de forma empírica e científica a história da OAB Rondônia, também conhece sobre a trajetória da advocacia em nosso estado. Está lançando o livro. Para mim é uma honra recebê-lo aqui nos estúdios do Rondônia Gente. Ô Marcelo, muito boa tarde aos telespectadores. Uma honra é minha, Marcelo, poder participar com você aqui nesse programa. A gente que, nesse corre-corre do dia a dia, né, às vezes se encontra muito pouco, e para mim é muito saudável encontrar os colegas de longas datas, como a gente tem a Confraria 30 Mais, que reúne os jornalistas que já atuavam aqui antes de 1995. Mas hoje eu estou vindo aqui, Marcelo, e te agradeço imensamente esse espaço para falar do lançamento do livro, A Trajetória da Advocacia em Rondônia, que é, na verdade, uma pesquisa compilada durante os 10 anos que eu fiquei como assessor de imprensa ali na Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional de Rondônia. Fiz uma parceria com o pesquisador Francisco Matias, que infelizmente não está mais entre a gente, e com o doutor Hélio Vieira e a doutora Zênia, e disso saiu um compilado aqui, que é uma pesquisa que vem, na verdade, pega lá de 1887, quando o avô do então senador, do ex-senador Arthur Virgílio Neto, subia em barcos a vapores de Manaus para prospectar causa aqui em Santo Antônio do Madeira, porque não existia Porto Velho. E a gente chegou com essa pesquisa até agora, 2024, com a última gestão, a gestão passada do Márcio Nogueira, que está presidente da OAB. Mas eu preciso dizer o seguinte, esse livro aqui é um presente do doutor Hélio e da doutora Zênia, que foi quem proporcionou a mim, em termos financeiros, tirar um tempo para trabalhar esse livro, que a gente está fazendo uma ação social, o lançamento nessa sexta-feira, na Livraria Leitura do Shopping, às 18 horas, e essas vendas desses livros que serão feitas lá no lançamento serão todos destinados para a Maria de Nazaré, que é a viúva do nosso colega Matias, que você tanto também conheceu. Trabalhamos juntos, trabalhou aqui junto mesmo com ele, exatamente. E a gente está fazendo esse convite para que você que é do direito, você que está se formando ou que se formou agora, possa começar na carreira já conhecendo uma parte dessa história que vai estar à disposição das pessoas a partir de sexta-feira, lá na Livraria Leitura, e também na internet eu vou colocar um banner para a gente vender diretamente. O que te motivou, Carlinhos, dentro dessa atividade de jornalismo do estado de Rondônia e também por conhecer essa trajetória toda da OAB, diga-se de passagem, lembrando a família de Arthur Virgílio e outros grandes juristas que nós tivemos aqui em Rondônia, que saíram da OAB e se tornaram ícones no direito no nosso estado e em toda a região. O que mais levou em consideração para que você trouxesse essas informações hoje para o nosso leitor? Marcelo, na verdade o que me levou para o jornalismo foi o destino, né? Foi Deus. Meus irmãos mais velhos dizem que eu desde sempre fui jornalista, desde 10, 11 anos de idade, sempre fiz isso. E nunca fiz realmente outra coisa na vida. O que motivou a gente a fazer esse livro aqui foi a falta de informações que a gente tinha quando precisava de recorrer a alguma memória da OAB. Então esse livro aqui é, na verdade, um pouco da memória da advocacia, dos grandes advogados que passaram por aqui, José Mário Alves, né? Entre outros, Orestes Muniz, né? E tem o estado de Rondônia, ele é permeado de ações dos advogados, tanto daqui, José Bianco, que é advogado, foi governador, Ivan Maquiavelli, que está em Ji-Paraná, enfim, tem os pioneiros, estão Pedro Origa, aí vai. Pedro Origa, todos eles, todos que passaram pela diretoria da OAB estão registrados aqui nesse livro, e os outros também, as comissões, enfim, a atuação da OAB no meio ambiente, na educação, na saúde, está tudo por aqui, e com alguns casos que muitas vezes os bastidores não sabem, como, por exemplo, o fato do território de Rondônia ser o primeiro a ter uma seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, nenhum outro teve, só que Rondônia passou 13 anos tendo os seus conselheiros federais eleitos pelo Rio de Janeiro. Heitor Lopes Magalhães, advogado, ex-presidente da OAB, quebrou esse paradigma e passou a fazer com que Rondônia também elegesse os seus conselheiros federais. Então, entre essas, tem outras histórias, como a implantação do primeiro curso de Direito em Rondônia, lá na nossa Universidade Federal, está tudo aqui, entrevistando o desembargador Marcos Alaô, outros professores e alguns alunos que saíram de lá e que hoje já são desembargadores e são procuradores do direito. Procurador procurador do Estado. Então, o direito é uma carreira muito promissora, né? E quem tiver interesse, então, sexta-feira, às 18 horas, lá na Livraria Leitura, no térreo do Porto Velho Shopping, e depois de sexta-feira a gente vai estar colocando na internet por aí para quem quiser adquirir a obra.
Você vai estar ajudando a família do saudoso, presta aqui, Francisco Matias, um dos grandes comunicadores, um dos professores, historiadores do mais conceituados do Brasil, que infelizmente nos muito deixou. Querido. Muito querido. A apresentação do livro A Trajetória da Advocacia em Rondônia vai ser agora, sexta-feira, na Livraria Leitura, lá no térreo do Porto Velho Shopping, a partir das 6 da tarde. O acesso é fácil pela entrada D. Carlos Araújo, grande jornalista, o Carlinhos Araújo, que eu tenho como amigo ao longo desses mais de 30 anos de profissão. 30 anos. Aprendi muito com esse homem e recomendo você, não apenas acadêmico de direito, ou advogados, ou bacharéis em direito, como eu, mas todos aqueles que gostam de uma boa leitura, você é jornalista. Eu comento aqui, Carlinhos, que quem não lê não vai aprender a escrever. Exatamente. Manda um abraço também ao Hélio Vieira, Zênia, abraço, saudade de vocês, saudade quando você ia no meu sítio, viu? Vai por lá. Carlinhos, obrigado. Obrigado, Marcelo. Sexta-feira eu vou deixar por lá. Vou deixar esse exemplar com você e na sexta-feira a gente faz o autógrafo para você durante o Vou levar lá lançamento. para o autógrafo e vou ficar divulgando durante a semana inteira. Carlinhos, um abraço e que Abraço, novidades Marcelo. vai ter por aí. Muito com a obrigado. gente. É uma honra. Honra para nós ter Carlinhos Araújo, um dos mais conceituados jornalistas de Rondônia aqui conosco. Muito bom, né?